Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um podcast NR para você. E hoje o nosso tema é assim, um tema recheado de afeto, recheado de significado, recheado de responsabilidade, que é falarmos sobre mãe. Sabemos que para ser mãe hoje é uma rotina de equilíbrio constante entre vida profissional, vida materna, papel de esposa, papel de filha, papel de neta, enfim, todos os papéis que a mulher precisa assumir dentro dessa realidade de hoje e que no final das contas dá conta de cada papel que assumiu e que resolveu ter a responsabilidade de cumprir. E para me ajudar com este bate-papo legal, que é falar de como ser mãe, de como alinhar esta vida de rotinas e afetos, de responsabilidades e abraços, eu tenho aqui doutora Alexandra Calafange, ex-aluna da Escola Doméstica de Natal, e o Henrique Casticiano também, que passou pelos dois? Sim. Ex-aluna do nosso complexo, mãe de aluno NR, dois grandes alunos do nosso complexo, Pedro e Theo, alunos de destaque no esporte, alunos de destaque na formação acadêmica, no desenvolvimento. Alexandra, eu acho que a sua rotina como médica, mãe, esposa, filha e todos os outros papéis que eu sei que você assume, você ainda tem uma rotina dentro de uma religiosidade, de uma espiritualidade que você também se propõe a fazer. Como é essa rotina? Fala um pouquinho para mim. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto extremamente lisonjeada, né, entre tantas mães, de participar desse quadro. Eu costumo dizer que o meu principal papel de vida é ser mãe. Me sinto um profissional realizada ao atender meus pacientes, me sinto uma esposa, uma mãe, uma dona de casa, uma filha, como você mesma falou, mas o meu principal papel é como mãe, né? E ao momento em que eu cheguei aqui na escola a primeira vez para escolher para meu filho, Pedro, que era o mais velho, quando eu entrei aqui eu senti, é esse o lugar, a energia, aquela nostalgia, as lembranças do que eu vivi aqui na escola. Tá? E o que acontece? A gente precisa ter a tranquilidade para exercer com responsabilidade, como você mesma falou. Então, quando sabemos que nossos filhos estão sendo bem cuidados, bem assistidos, bem acolhidos, isso nos dá essa paz para seguirmos com nossas outras atividades. Tenho certeza disso, Alexandra. É um jogo de equilíbrio, né? Temos que fazer... Aliás, eu acho que é uma cobrança que circula por todas nós mulheres. Nós nos cobramos muito. E outra vez a gente estava conversando e aí eu disse, eu sou diretora do Complexo de Ensino Noel de Ramalho, mas eu sou mãe. Mas enquanto não era mãe, eu não me sentia completa. Mas eu não sabia disso. Depois que a minha filha nasceu, eu fui inundada por uma avalanche de emoções e aí de responsabilidade que se eu tinha um nível de exigência para as minhas entregas, ele triplicou, porque para mim vou fazer o melhor em todas as instâncias, por mim, enquanto profissional, por mim, enquanto pessoa, mas para minha filha, eu preciso ser exemplo, eu preciso mostrar a retidão de uma vida, de uma pessoa, de como existir, para que ela tenha um norte, né? Para que ela se sinta também fortalecida. Você se cobra nesse sentido? Demais. Eu acredito. É aquela história, né? Eu crio meus filhos, a minha expectativa é de que eles sejam melhores do que eu. É verdade. No sentido da evolução. Então, quando, por exemplo, a gente sai aqui da escola, eu pergunto como foi o dia, o que vocês aprenderam hoje? E quando eles têm algumas colocações que muitas vezes eu me surpreendo, que eu digo, nossa, cresceram. Chega, mudou o tempo. Cresceram. E quando eles têm essas colocações, eu fico, são melhores do que eu já. Né? Meu esposo muitas vezes comenta, eu com essa idade, eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha esse discernimento, eu não era desenrolado assim. E a gente diz muito para os meninos isso. É muito bom, nós nos sentimos muito felizes quando vemos que vocês estão sendo melhores do que nós. E é esse o mundo que nós devemos construir, né? Trazer grandes pessoas para que todos juntos se ajudem, entendendo que o mundo só vai ser bom realmente quando a gente entender isso, que é todo mundo de mão dada, seguindo sempre adiante. É verdade. Nós sabemos, Alexandra, que os nossos filhos, eles são consequência, eles são continuidade do que você inicia, né? Por isso, talvez, o senso de responsabilidade
tão grande para nós que temos essa consciência formativa. E você tem 2 grandes meninos, né? Menino tende a ser danado, menino tende a... eu quero o mais leve, enfim, mas não são todos. Você sabe que na minha época, eu me recordo que só tinha um menino na minha turma, que ele era assim, inteligente, que a gente chamava de CDF. E engraçado que hoje essa coisa tá mudando, é menino e menina, né? Então a gente consegue ver, na minha época, os meninos que eram disciplinados eram só os escoteiros. E eu era louca que meus filhos fossem escoteiros, eles só não são por uma questão de logística de tempo devido ao esporte, que a gente não consegue conciliar, mas era meu sonho que eles fossem escoteiros também. Como se fosse um biotipo, né? Vai e certa, é um padrão. Mas é porque antigamente era assim, os meninos, a grande maioria, a não ser os escoteiros, não tinham disciplina, não tinham isso. E hoje não, a gente vê que as coisas estão melhorando, né? E quando você fala essa questão da responsabilidade, é algo que realmente eu tenho e tento passar para eles sobre acordar cedo, sem precisar ficar com estresse, com pressão, porque comecem um dia leve, sobre eles se responsabilizarem com relação à questão da alimentação. Hoje as crianças, os adolescentes, eles têm muita liberdade financeira. Tudo mais acessível. Né? Então, assim, a gente não está ao lado o tempo todo e nem tem que estar, né? Tem que ser uma liberdade assistida. Então, de eles terem consciência na hora que vai comprar o lanche ou quando almoça na escola. Então, por exemplo, essa semana eles vão almoçar todos os dias na escola, né? E a gente fica tranquilo de que eles vão comer bem. Por exemplo, ontem eu soube o que ele almoçou, não pelo que ele falou, mas porque um professor fez um vídeo da amizade, a interação entre os meninos depois da aula, antes de ir para o futebol, e eu vi o que estava no prato lá. Então eu disse, olha que bacana, na viagem de que ano que a mãe está olhando? Olha o que a mãe foi olhar, deixa eu ver que tá... Mas entende? Então assim, mesmo que não estão perto, mas eles já têm a consciência, eles dois já têm essa responsabilidade do que precisa fazer, do que é necessário, como se comportar. Isso é muito bacana, né? Além de que, mesmo com tantas responsabilidades de rotina, quando chega ao fim do ano, nossa, aluno destaque, isso é a cereja do bolo pra gente, né? Então a gente sabe que funcionou muito bem, né? Parabéns. Então, dá muita alegria. Isso é lindo de se ver. É lindo de se viver durante o ano, verdade. Todos os anos, esses meninos, além dessa rotina super puxada, que como a gente já conversou, né? Eles são alunos, eles são crianças ainda, assim, a Pedro adolescente, mas eles têm rotina praticamente de um adulto, né? Com responsabilidades por conta do esporte, por conta do nível em que eles se colocaram por mérito. E eles amam tudo isso, né? O bom é que eles se cobram porque são responsáveis, mas eles se cobram de um jeito muito leve, equilibrado, né? Sem sofrimento, sem martírio. A gente não os vê, nós não os vemos, não vemos eles sofrerem com isso. Sei que eles se cobram. Sim. Alexandra, mas me fala, dentro dessa rotina fácil, né? Eu estou entendendo que é muito fácil. Eu sei que às vezes no consultório você pega um tempinho entre um cliente, um paciente e outro. 10 minutos, você corre eu já vi você chegando aqui na escola, parecia uma bala. Tchau! É porque eu vim buscar rápido. E aí uma vez eu te perguntei e você disse, mas tia Lucila, é porque eu faço questão de participar da rotina dos meus Faço filhos. mesmo, né? Mas eu faço... Você não se deixa ser engolida. De forma alguma. Por exemplo, ontem, né, eles vieram fazer reposição de prova. Eu disse, não importa, quando um terminar, avisa, eu dou um pulo aqui, pego para que o outro não seja sobrecarregado por conta da questão da cortina do horário. Então, ontem eu saí às 4h30 para vir buscar um e depois às 17 para vir buscar o outro. Não tem problema, né? E esse momentinho, uns 10, 15 minutos que eu consigo passar com eles no carro conversando, perguntando como que foi, o que aprendeu, tá? O que caiu na prova? Mãe de Theo, mãe de Pedro, né? 2 versões, mas mãe. Exato, né? Mas eu até falei que agora tá mais fácil para mim, porque ambos estão no Fundamental 2, então a programação é até parecida. É verdade. Né? Mas até o pequeno já disse, vai tirando o cavalinho da chuva que próximo ano o Pedro já vai estar no ensino médio, então já muda tudo de novo. Desmonta. Né? Então, eu acho que esse ano que eu vou sentir mais falta é com relação às comemorações do Dia das Mães. Acabou, eles cresceram, mas isso deixa a gente muito feliz, né? De ver a evolução, como eles estão crescendo intelectualmente, fisicamente, e todo o suporte que a gente recebe da escola em todos os sentidos. Isso é muito bacana. Que bom. E me fala, Alexandra, dentro dessa montanha-russa, Alexandra, pessoa, qual é o momento de Alexandra? Já entendi que tem a Alexandra profissional ultra competente e renomada da nossa cidade, parabéns. Minha médica, hein, gente? Mãe, esposa e Alexandra pessoa.
onde entra nessa rotina que eu acho que 24 horas é pouco? Eu costumo dizer que eu tento viver um dia de cada vez. Isso quem me ensinou foi a minha maternidade com Pedro, meu primeiro filho, onde eu chamava de telecena, porque ele mamava de hora em hora. Meu Deus. Então tinha aquela brincadeirinha da telecena que era de hora em hora, né? E eu lembro que quando ele estava assim com uns 3 meses, eu disse, nossa, eu não vou aguentar, não vou conseguir amamentar. E digo, não, eu vou viver igual os alcoólicos anônimos, é um dia de cada vez. E dessa maneira eu consegui que ele mamasse até quase 1 ano, né? Eu consegui voltar ao trabalho com 1 mês, que ambos tinham nascido, e a gente vai tentando conciliar, tá? Eu consegui fazer 2 formações, né, de 3º grau, consegui fazer algumas especializações, eu tenho muita sede de conhecimento, é algo que eu gosto de estudar. Inclusive agora eu estou fazendo mais uma especialização. Você é uma pesquisadora nata, né? Eu gosto. Incomodado o tempo inteiro, você quer mais. Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, e eu acredito que isso é até para eu servir de exemplo para meus filhos. E te faz bem enquanto pessoa. Exato. Então, assim, algumas vezes quando eu estava fazendo a minha faculdade de biomedicina, por exemplo, teve uma vez que cedinho eu estava estudando 5 da manhã e o meu pequeno acordou e disse, o que a senhora está fazendo? Estudando. Disse, deixa eu estudar com a senhora, se venha cá. Né? Então, muitas vezes quando eu passo para eles alguns conhecimentos mais técnicos, mais científicos, porque eu digo que a gente precisa convencer, não impondo, mas sim explicando, mas sim passando o conhecimento. E servindo de exemplo. Né? Então, eu gosto de fazer isso para que eu me sinta bem, então eu gosto de entender, eu gosto de aprender, mas eu acho que o principal é para que eles vejam que é possível. Né? Então, por exemplo, eu gosto de pintar minha unha. Várias vezes já fui às 6 da manhã. Vai adaptando. Né? Então, é uma questão de escolhas, onde a gente vai elegendo as prioridades. Tá? Então, por exemplo, para vir para aqui hoje, eu pude ir no salão? Não. Mas essa sou eu no meu dia a dia, no meu natural, e tá tudo certo. E tá tudo certo, né? Então eu acredito que hoje um grande problema é o nível de exigência que as pessoas têm consigo. E isso leva a desequilíbrios emocionais. Não é o foco, mas o que eu tento fazer para eu me manter equilibrada é elegendo prioridades. Então, como é que eu consigo manter a minha saúde mental, minha saúde física? Como eu consigo equilibrar a rotina do consultório, né? Então, Alexandre enquanto cirurgiã dentista, Alexandre enquanto biomédica, Alexandre enquanto acupunturista, como é que eu consigo equilibrar isso? Vou tentando manter. Alexandre enquanto esposa, enquanto dona de casa, enquanto filha. São muitas versões. Isso, e aí a gente vai colocando as prioridades e vai tentando gerenciar e mantendo calma, clareza de espírito, e como você fala, né, a questão da espiritualidade, eu tenho certeza que isso é um ponto fundamental. A gente precisa se conectar com Deus cada vez mais, é verdade, né? E mantendo a tranquilidade. E quando vê, dá para fazer. Já dá deu certo, né? Exatamente. E Alexandre, me fala, quando você para pensar, eu já entendi que você se realizou de verdade quando foi mãe, quando se viu mãe, né? Quando sentiu tudo isso que é ser mãe. E qual a sua lembrança, sua melhor lembrança de ser filha? Porque uma festa eu me lembro que eu vi aqui você e sua mãe. Sim. E aí quando eu olhei, eu disse, eu já tratei logo de agradecer. Obrigada pela filha, obrigada. Porque realmente você para nós é exemplo. E qual a sua lembrança de ser filha? Eu tenho uma lembrança muito feliz, né, de quando eu passei no vestibular, que foi o resultado saiu no dia do aniversário do meu pai. Uau! E já estava programada uma festa para o aniversário do meu pai, e a cobrança que eu fazia comigo mesma, nossa, e se eu não passar, como que eu vou ficar, todo mundo na minha casa e na festa, na comemoração? Então, assim, e você com certeza estaria arrasada, né? E naquele dia eu consegui ver o orgulho de meus pais. Eita, me arrepiei, Alexandre. Então, assim, naquele dia eu, assim, papel cumprido, deu certo. Eu entrei na Federal, que na época, né, era o que se tinha de melhor. E no meu primeiro vestibular, eu disse, deu tudo certo. Acredito. Foi festa dupla, né? Então, foi. Festa de aniversário para o seu pai e festa sua. Foi. Então, assim, foi um momento de felicidade da família, onde eu vi o orgulho de meus pais, e eu acho que é isso, né? Os filhos, eles têm muito essa necessidade da aprovação dos pais, e é algo que eu converso muito com os meus filhos sobre isso, sabe? Sobre eles não se cobrarem tanto, eles não se exigirem tanto. Mas eles se exigem. Alexandra, você me falou agora dessa lembrança de ser filha. E qual sua melhor lembrança em ser mãe? Sem dúvidas, foi o momento do encontro de Pedro e Theo.
Foi. Sem dúvida, assim, foi o dia mais feliz da minha vida. Pedro sempre foi muito apegado comigo e quando eu estava grávida, muitas pessoas falavam: nossa, você vai sofrer muito, vai ter muito difícil. Eu tinha até um certo receio, com medo de Pedro retroceder um pouco no desenvolvimento, porque às vezes acontece, né? E eu passei a minha gestação toda tentando trabalhar isso com ele, e graças a Deus deu muito certo. E o momento que eles se encontraram foi um momento de extrema emoção, porque Pedro, quando viu e disse: é meu irmão, mãe. E Pedro começa a chorar e a conexão deles, todo mundo, né? E assim, foi um momento lindo, eu nunca vou esquecer. Isso assim, sem dúvida alguma, foi o meu momento de maior felicidade e de maior realização. Foi o encontro deles dois. Muito, né? Muito lindo. E a amizade que a gente vem conseguindo, que eles desenvolvam, que cuidem um do outro, a tranquilidade que a gente tem com relação a isso, sabe? A gente vê que tá tudo certo, coisa boa, tudo isso. A missão está sendo cumprida, né? Porque a nossa missão não tem fim. Estamos caminhando a estradinha. Todos os dias, um dia de cada vez, como você falou. E para a gente encerrar, o que você diria, qual a mensagem que você daria para as mães NR, mães que estão aqui conosco, nos assistindo, pessoas que ainda vão ser mães, aquelas que decidiram não ser mães, mas qual mensagem que você deixa? Deixe seu coração falar por você. Quando nós estamos conectados com Deus, nossa mente e nosso coração, sempre pedindo muito discernimento, paz, tranquilidade e sabedoria, dá tudo certo. Alexandra, você, como eu já lhe disse, você é exemplo para nós. Você é uma mulher que se destaca no que você escolheu para a sua profissão. E aí você tem o reconhecimento social. Eu sei que todo mundo busca isso. Você é uma mulher que nos apresenta um equilíbrio familiar. A gente vê o amor entre você e o seu marido. Eu vi o olho da sua mãe brilhando quando eu disse: muito obrigada, sua filha é maravilhosa. Ou seja, eu senti o orgulho dela na hora que eu agradeci a sua presença. E acima de tudo, ser uma mãe que nós temos o maior orgulho de ter na escola, porque é uma mãe que busca o equilíbrio, mas que jamais, nunca, em tempo algum, na educação infantil ou no fundamental anos iniciais, ou agora no fundamental anos finais, a gente vê o quanto você se responsabiliza pelos seus filhos. Então assim, parabéns, você é exemplo para você. Deixa eu dar um abraço, Agora levantou, cortou, vai ter que pegar não, você corta aí.